Fala, fala família, tudo bem com vocês? Galera, tô aqui no trampo, dá pra ver, né? Mas separei só uns minutinhos aqui para poder responder uma pergunta do nosso amigo Alexandre Delgado. Assim que eu tiver a oportunidade, claro, eu faço outros vídeos mais formal, boto aquele terninho, a gravata e fico de frente à câmera para poder gravar para vocês. Mas por enquanto é meio difícil, claro. Mas eu queria responder a seguinte pergunta que ele fez aqui no YouTube. Em um dos nossos vídeos ele comentou. Em antemão eu quero agradecer pra caraca a todos que têm se inscrito nesse canal. Nós estávamos comemorando, eu e minha família, que a gente atingiu 300 inscritos. Agora a gente já foi para 340. Isso pra gente também é uma novidade, mas eu quero sempre estar podendo produzindo esses conteúdos para vocês também. O seguinte comentário e a pergunta que ele foi: fale um pouco sobre a imigração agora no governo Trump e como que está todo o processo migratório. Eu vou falar um pouco do que eu acompanho, porque eu acompanho bastante política também, e eu vou falar um pouco também sobre o meu processo migratório atual. Primeiro, começando pelo meu processo atual, nós viemos com um visto de turismo para cá. Para quem até já fizeram alguns comentários desnecessários lá nos vídeos, mas não tem importância. Mas para quem quer questionar muito, mas você foi com visto de turista? Vim com visto de turismo, por quê? Porque para mim foi o meio mais ágil para eu poder chegar até aqui. Se você quiser e puder vir com visto de estudante, maravilha. Se você puder aplicar e vir com o Green Card do Brasil, perfeito, que Deus abençoe a sua vida em todos esses processos. Mas não é a minha realidade, não era a minha realidade. A minha realidade e o acessível para mim naquele momento foi o visto de turismo. Então sim, eu confesso o meu pecado, eu vim com visto de turismo e com o pensamento e planejamento que, gostando desse processo todo, nós iríamos permanecer aqui. Então viemos. Os meus 6 meses, que é o que a gente ganha de visto assim que a gente entra. O visto é 10 anos, mas no caso o que a gente ganha de permanência, de 6 meses. Nós estourou já 6 meses, não estourou, se findou esse tempo. Nós demos entrada no processo de extensão de visto. Esse é o meu planejamento, após a extensão de visto, nós faremos um pedido para troca para estudante. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre o processo, sobre o caminho das pedras que eu desenhei e estou seguindo. Então, dentro desse processo todo, existem algumas características que eu preciso para poder fazer aplicação para um visto mais permanente, mas com indicações e orientações de advogados e tudo mais, a gente é necessário que a gente faça a extensão ou a troca direto para o visto de estudante. Então, dentro desses processos todos, nós fizemos o pedido para extensão de visto. Se você não acompanha a política atual aqui do governo Trump, eu vou tentar atualizar o mais breve possível. Primeiro, o governo Trump ele veio querendo dar uma limpeza geral em relação a processos imigratórios. Desde que eu tenho pesquisado como vir para os Estados Unidos, que eu tenho pesquisado como chegar até aqui e como que estava a situação atual aqui, as pessoas que eu entrei em contato, os vídeos que eu tenho acompanhado, eu tenho visto que a situação não estava bonita. Os Estados Unidos, em muitas das regiões, inclusive aqui na Flórida, você estava com um índice de pessoas mendigando na rua muito grande. Você estava com um índice de pessoas aqui além do normal, todos os abrigos hiperlotados, porque o último governo abriu a fronteira de uma tal forma, não vou nem falar jamais vista, mas há muito tempo não vista. Então estava entrando milhões e milhões de pessoas aqui, e isso estava sobrecarregando os abrigos, sobrecarregando os hospitais, sobrecarregando tudo. Existem pessoas boas nesse meio? Com certeza existe, mas também existiam muitas pessoas ruins. Já foi comprovado, e isso eu posso falar por algumas matérias em diferentes jornais que nós estávamos seguindo e acompanhando, foi comprovado que tanto México, Venezuela, Colômbia
e tinha outro país também, estavam pegando os seus presidiários e descarregando na fronteira dos Estados Unidos. Ou seja, eles estavam esvaziando suas cadeias e jogando tudo aqui dentro. Então isso causou uma revolta popular muito grande, até mesmo por conta disso, o Trump fez a promessa de campanha de que se ele ganhasse, ele iria fazer uma limpa geral. E ele ganhou com uma vitória bem expressiva aqui no país, porque todos não estavam aguentando mais, inclusive os próprios imigrantes. O detalhe é que a maioria dos imigrantes que estavam aqui, eles vão falar assim, não, mas eu não queria que acontecesse o que aconteceu. Ok, o problema é que a situação já estava saindo do controle. E o intuito do presidente sempre vai ser proteger o país dele. Nós somos imigrantes, estamos no país dele. Então nós temos que ficar sujeitos às regras e leis que eles vão aplicar e às punições também. Então acaba que nesse processo todo, pelo que a gente acompanha, muita gente está sendo presa, mesmo sem recorde criminal, porque a propaganda dele seria que ele tiraria os criminosos da rua, mas está sendo pessoas presas junto. Um belo de um exemplo disso que foi agora no norte, que entraram dentro de um canteiro de obra, prenderam mais de 60 pessoas, mas eles tinham carta de deportação para alguns que estavam lá dentro. Porém, o processo pega todo mundo, leva para a delegacia, leva para o presídio, prende, até fazer a avaliação de quem é, quem não é e tudo mais. Muitos já relataram que já foram soltos, mesmo não tendo documentação aqui, foram soltos mediante fiança, para poder responder o porquê que estão no país de forma ilegal e tudo mais. Mas uma grande parte não aguenta a pressão de ser preso e tudo mais ali, assina logo a carta de deportação e é enviado para o seu país. Inclusive, saiu essa semana que teve um brasileiro e tudo, que ele assinou um acordo que ele tem, acho que é 36 horas, se não me falha a memória, para poder pegar ele, a família dele e voltar para o país dele. Então, essa pressão está tendo muito. Aqui na Flórida, eu posso falar que a pressão não está sendo igual a maioria dos YouTubes do Norte tem colocado. Aqui na Flórida, eu posso falar que tem ficado tranquilo, porque até então eu não tenho antecedente criminal, então não tenho por que ficar desesperado. Eu estou em processo de, vamos botar assim, é um processo de legalização, que é todo esse processo que a gente tem que fazer. Então eu não tenho por que ficar desesperado em relação a isso. Muita coisa pode acontecer, é claro, eu posso estar no meio, ou posso estar passando, de repente, for prender alguém que estava aqui do meu lado aqui, ou dentro de uma obra, coisa parecida, e a gente ser levado junto e enfrentar os processos jurídicos aqui, mas nada que vai fazer ser desesperador, essa é a palavra. Então a gente pode ficar mais tranquilo em relação a isso, mas são processos igual em todo lugar tem. O nosso processo foi vir como turismo, chegamos aqui, nós ficamos os 6 meses, gostamos do que estávamos vendo e decidimos ficar. Claro que essa vontade já vinha desde o Brasil. Ah, não, eu vim aqui, cheguei aqui, eu tive a ilusão e decidi ficar. Não, eu já saí do meu país com esse sentimento. Os 6 meses foram os definitivos para saber se a gente realmente era isso que a gente iria continuar aqui ou não. Então, respondendo a nossa pergunta para o nosso amigo, o meu processo foi vir como imigrante, fazer todos os processos. Existe N vistos, muito visto, diferente depois que você chega aqui. Se você tentar aplicar do Brasil, é possível? Sim, só que demora mais, demanda de mais recurso financeiro. Se você vir como turista e fizer os ajustes de status até atingir a residência permanente, é um outro processo, mas você enfrenta também as dificuldades de você viver num país imigrante. E foi o que nós decidimos em si, eu não tenho por que falar diferente disso. Mesmo sendo julgados por um ou por outro, falar que não era para ter feito, era para ter feito, mas essas foram as nossas decisões e estamos aqui, arrependimento zero de estar aqui. A nossa vontade é crescer, é viver por aqui, sim, até chegar um momento que Deus fala assim, olha, não é mais o momento e é hora de você ir para outro lugar e que seja. Mas o nosso processo migratório, ele foi esse. Em relação ao governo atual, eu apoio muitas das medidas que foram tomadas. Eu talvez não apoiasse
o jeito que está sendo executado, mas a medida estava sendo necessária pelo que eu tenho visto aqui. Um país tranquilo, um país que não é que era santo todo mundo que estava aqui não, mas que a situação criminal aqui estava ficando pesada. Então, pelo que eu vi das histórias de moradores e tudo mais, brasileiros e não brasileiros, a situação estava virando caótica. Então, com certeza eu apoio, é porque a gente mora num país igual ao Brasil, que todo mundo que quiser entra aí, faz o que quiser. Aí não é por isso que a gente tem que aceitar que outro país tem que ser da mesma forma. A cultura deles aqui são mais reservados, a cultura deles aqui é proteja primeiro o seu país, o resto que se lasque. Essa é a verdade aqui. Então eles estão dando preferência ao país deles, em guardar o país deles e guardar a saúde deles e guardar os seus policiais e por aí vai. Então eu não tenho como falar que isso está errado. Talvez o processo para poder conseguir atingir o que eles está prejudicando algumas pessoas, sim, mas também está prejudicando o próprio país. Pelo que a gente tem acompanhado aqui, tem muitas lavouras aqui de plantações e plantações aqui que foram prejudicadas por falta de mão de obra, que o nativo aqui não faz, e quem faz é o imigrante. Só que nós estamos no país deles, então, assim, sujeitos a isso acontecer. Essa é a realidade aqui e essa seria a minha opinião. Você pode ter uma opinião totalmente diferente. Então, vim como turista, estou vivendo aqui como imigrante, estou andando da melhor forma possível, estou fazendo o meu melhor possível, estamos em processo de legalizações e a gente torce, claro, para que dê tudo certo. Esses processos não são rápidos. O processo de imigração, para você conseguir até mesmo poder sair do país, ele vai demorar aí, assim, dados de relatos, não vivenciei isso ainda, mas ele vai demorar aí de 2, 3, 4 anos para poder ser concluído. Então, durante esse período, a gente não pode se ausentar do país, é claro, a gente tem que permanecer dentro do território nacional, mas nós tínhamos essa ciência já disso tudo já. A gente veio com o coração preparado que a gente não poderia se ausentar nesse período. Quem sai com esse processo do Brasil já pode vir e voltar quantas vezes quiser, já é um processo totalmente diferente, mas não é a minha realidade. Então a minha realidade foi a gente chegar aqui, fazer os processos estando aqui no país, vivenciar isso que está aqui, e eu tenho louvado a Deus que, apesar de todas as dificuldades e tudo mais, tem sido uma bênção na minha vida. Igual eu relatei no último vídeo, é gratificante a gente ver, não só por nós. Eu sei que eu evoluí estando aqui esse curto período, o que demoraria muito, talvez eu nem conseguiria evoluir no Brasil. Eu não estou falando mal do Brasil, não. Ao contrário, eu amo o Brasil. Só que eu decidi não viver hoje lá nele. Eu acho que isso não tem de mal nenhum. Eu amo o Brasil, mas hoje eu não decidi viver. Eu queria viver experiências novas de outros países. Mas a evolução que eu estou falando só foi permitida porque eu saí do Brasil. Então o problema não é o Brasil em si, mas o problema é que a evolução que era necessária para a minha vida só foi possível depois que eu saí da onde eu estava, depois que eu saí do país que eu estava. Então eu cheguei nesse lugar aqui, a minha família ela tem sido muito abençoada. Nós estamos para chegar a chegada agora da nossa bebezinha que está para nascer, mais uma menina para a família. E eu vi uma evolução gigantesca na vida da minha filha mais velha, uma garota de 14 anos, que chegou em casa toda boba essa semana agora, poxa, com 3 meses e pouco, 4 meses talvez de estudo, porque iniciou o período letivo somente agora em agosto. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses, estamos indo para 5 meses daqui a pouco. 4 meses de escola. A garota chegou e falou assim: pai, uma americana puxou assunto comigo dentro da sala de aula, a gente começou a conversar, eu comecei a responder, eu tive dificuldade porque eu não conheço todas as palavras, mas eu consegui conversar o período da aula toda dela ali. E isso é incentivado até mesmo pelos professores, porque os professores aqui são adaptados a dar aulas para imigrantes, mesmo que todas as aulas são 100% em inglês. Não tem essa de porque tem professores que falam espanhol, mas eles não vão dar aula em espanhol, a aula é em inglês, porque isso força o aluno cada vez mais a aprender. Eu vou aproveitar para responder outra pergunta também englobada nesse assunto,
Desculpa estar tremendo um pouco, porque eu estou com a câmera na mão aqui e eu gesticulo bastante. Mas me perguntaram, poxa, mas como turista você conseguiu matricular seus filhos na escola? Sim, isso é totalmente possível. Em nenhum momento nas escolas aqui, eu falo pela experiência que eu passei, eles pedem qualquer tipo de situação migratória. Eles pedem alguns documentos do Brasil relacionados a histórico. Se você trouxer, isso é excelente. Eu chegando aqui, você vai mandar traduzir esse documento. Algumas escolas até nem precisa, você vai dar na sua língua mesmo e eles fazem a tradução. Mas se você fizer uma tradução aqui no país, tá? Se chama tradução juramentada por um oficial daqui, que ele vai, traduz e assina que aquilo ali é verídico. E as escolas vão pegar esse histórico e vão transferir para a escola, vão fazer a matrícula, você vai ter o seu endereço, tudo certinho. Tendo isso, pronto. Você consegue matricular sua filha na escola. Porque aqui tem um sistema nas escolas daqui que é o seguinte: a prioridade é o aluno, a prioridade é a criança. E isso eles pegam bem pesados, então eles não estão nem aí por situação imigratória de ninguém dos seus alunos. Eles querem saber das crianças estar na escola e estudando. E depois eu quero fazer um vídeo particularmente falando sobre a minha opinião como pai, o que eu tenho visto de diferente das escolas daqui para o Brasil, não para denigrir o Brasil, não, mas é para contar um pouco da realidade daqui, porque talvez você acorde também um pouco e queira viver essa experiência. Se eu puder ajudar pelo menos com a informação, essa vai ser a minha intenção. Mas sim, é possível você matricular seus filhos aqui, é possível você ir no posto de saúde, você fazer a aplicação das injeções, das vacinas e tudo mais. Isso foi necessário até mesmo para poder elas fazerem a matrícula aqui, e não é perguntado nada disso. Mas, em resumo, situação imigratória eu falei, respondi a pergunta do nosso seguidor, agradeço muito a ele por ter perguntado e a todos vocês. Sempre que possível eu vou fazer um vídeo resposta aqui para poder tirar as dúvidas, porque tem vezes que é 3, 4 perguntas lá que são relacionadas à mesma coisa. Então, se eu puder, eu vou fazer um vídeo assim. Não dá ainda para mim fazer um vídeo todo dia, toda hora, porque é meio corrido, mas eu espero estar contribuindo e ajudando você o máximo possível com essa informação. Todas as informações que eu puder estar dando aqui, eu vou dar. Faça sua pergunta aqui, vá lá no Instagram também, @FamíliaUSA1, USA1, vê no Instagram lá, segue a gente também, faça algumas perguntas, tem perguntas que estão sendo feitas lá também, os canais estão sendo criados agora, é uma forma de eu estar respondendo algumas dúvidas de amigos meus do Brasil também que me mandavam, e também da gente estar gerando esse conteúdo para vocês, tá bom? Eu espero que tenha sido de bom grado essa resposta. Agradeço a todo mundo que tem seguido lá de coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que você possa atingir os sonhos e resultados que você precisa, ou que você quer, que você almeja. Tenha foco e fé. Deus abençoe. E desculpa pela tremedeira que eu estou vendo aqui, que eu estou tremendo no vídeo. Tá bom? Um abraço. Curta e compartilha, não esquece.